um grande abraço para você que tá ligado aqui nas redes sociais do Lance, da Voz do Esporte. No ar, mais uma edição do podcast A Rodada, sempre repercutindo os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e projetando as próximas partidas. Esse final de semana já tem muitos jogos importantes. É o final da primeira metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e você já sabe, aqui no podcast A Rodada, Galera Bet, sua melhor aposta, já as odds desta rodada. Então, e você já sabe, né, que futebol é tão dinâmico, a aposta esportiva também é dinâmica e vai oscilando, mas aqui você já vai tendo uma grande prova, como é que você pode apostar certinho no Galera Bet, sua melhor aposta. E aqui, além de toda a repercussão da rodada, sempre um grande convidado. E para me ajudar nessa resenha com esse grande convidado, repórter do futebol, Lance, Voz do Esporte, Rodrigo Serafim. Brother, eu gosto do seu cabelo, bicho. Eu queria ter, é que eu tenho um problema, assim, de ausência dele, né? Eu tenho um problema de ausência dele, mas eu acho da hora, eu acho estilo. Beleza, Serafim, como é que você tá, meu brother? Tudo certo e vocês, Grilhas? Maravilha, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. Agradecer o convite de você, do César, e dar as boas-vindas também pro Edu. Boa. E bom, esse é o nosso convidado. E cara, como eu fico feliz em fazer o podcast aqui com amigos. E não é só amigo, é uma baita referência. É um cara que me ajudou muito no meu começo. E eu sempre falo pra ele o quanto é importante, né? O Serafim tá começando agora, então ele tá entrando agora nesse mundo esportivo. E como faz diferença quando os seus espelhos, quando suas referências, quando você vê que eles são de carne e osso, não são a máquina, não são aquelas máquinas que você vê no rádio, que você ouve no rádio, que você vê na televisão. E esse cara foi muito importante, porque eu comecei a cobrir o São Paulo Futebol Clube no começo da minha carreira, e é um cara que sempre me ajudou. E para mim é o meu amigo pessoal, é um cara que a gente se tromba nos CTs, nos estádios da vida, e é um cara que eu quero levar essa amizade para sempre. Eduardo Afonso. Fala, Rafa, tudo Beleza, bem? Pô, como você é que me deixou você tá? até sem jeito aqui na sua apresentação. Pô? É só o começo, tá? É só o começo. Bem, abração, baita convite. Deixa eu mandar um abraço pro Rafa Jacobus, que não tá aqui com a gente. Cezinha tá aqui nos bastidores, outro parceiro. Você, irmão, nós somos do Rádio Raiz ainda, né? Do Rádio Raiz. O Rodrigo vai pegar agora esse rádio meio Nutella, tudo mais. Mas você falou de cabelo, selamento, imagine eu, né? Eu sou careca perto dele, né? Eu sou careca perto dele. Mas, pô, muito legal estar aqui. Vamos falar de rodada de futebol. Eu adoro falar, adoro tudo que é microfone de rádio, Sim. TV, é minha vida. Então, assim que veio o convite, eu falei, só preciso de uma autorização da ESPN. Deram, Sim. tô aqui com vocês pra gente bater o papo, o tempo que for, do que for. Enfim, vambora. Aliás, deixa eu agradecer ao Pose pela liberação do Edu Afonso. O Pose, cara, é parceiraço também. Raiz. Faz tempo que eu não vejo. Tá de diretor, né? Ar-condicionado, não vai mais no campo, Mas você né? tem que ir no campo, Pose. Para com mais, isso. vai mais. Vai lá, faz o credenciamento lá, vai lá no campo, vai lá encher o nosso saco lá. Pose, obrigado a galera da ESPN por ter liberado aqui o Edu Afonso. Bom, a partir de agora, vamos com os detalhes da rodada, a tabela desta rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro para você. Na tela, vamos lá, com a rodada que teve o Ceará vencendo o Avaí por 1-0, né? O Ceará vencendo o Avaí por 1-0, RB Bragantino 2-1 no Fortaleza e o gol do RB Bragantino aos 49 minutos do segundo tempo. O Goiás estava vencendo o Fluminense e levou a virar o time do Fluminense bem ajeitadinho com o Diniz, 3-2 para o Fluminense, 4 para o Atlético Paranaense, um trabalho gigantesco do Felipão, 1 para o Xará Goianiense. Flamengo também começando a ficar mais ajeitadinho com o Dorival, 4-0 sobre a equipe do Juventude. Eu trabalhei nesse jogo também, Internacional e São Paulo, um jogo maluco, daqui a pouco o Du pode falar melhor sobre isso. E 3-3, um jogo que o São Paulo teve a bola do jogo no finalzinho com o Wellington e ficou nesse empate 3-3. O Corinthians com o Yuri Alberto estreando com a camisa do Coringão, 3-1 sobre o Coritiba. Vitória importante do Santos, 2-0 lá com o olhar do Lisca ali, que ainda teve o Marcelo Fernandes no banco de reservas, 2-0 sobre o Botafogo, 1-1 Cuiabá e Atlético Mineiro, um resultado onde o Cuiabá, que luta para permanecer na elite, segurou o Galo, poderoso Atlético Mineiro, e a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o América Mineiro em Belo Horizonte. Bom,
mesmo com uma rodada de antecedência, o Palmeiras é campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque abriu 4 pontos pro Corinthians. 36 Palmeiras, 32 Corinthians, também na terceira colocação 32 o Galo, com 31 Fluminense e Atlético Paranaense, o Internacional com esse empate com o São Paulo, 30 pontos. Sétimo Flamengo, 27, mesma pontuação do RB Bragantino, 25 tem Santos na 9ª colocação e o São Paulo em 10º. A gente vai para a segunda página, 11ª colocação com o Ceará com 24, aí o bloco com 21, 12º Botafogo, 13º Avaí e o Goiás na 14ª colocação, Cuiabá com 20, 15º Coritiba. Eu esperava que o Coritiba fosse um pouquinho mais acima, mas tá na 16ª colocação com 19 pontos, e aí a zona do rebaixamento, o América com 18, o Atlético Goianiense 17, o Fortaleza, que olha, vai ter que fazer um desempenho de G6 para tentar aí se manter na elite. Uma estratégia que o Fortaleza deu para o campeonato, para a Libertadores da América, 14 pontos, e o Juventude com 13 pontos. A partir de agora, a gente vai acompanhar alguns gols, né? Se você quiser acompanhar todos os gols do Campeonato Brasileiro, tá lá nas redes sociais do Lance. E agora, Serafim, a vitória da equipe do Fluminense sobre o Goiás. E é uma vitória importante fora de casa contra um adversário enjoado, Serafim. Pois é, e foi um jogo aberto, né? Foi um jogo com muitas chances para as duas equipes. O Fluminense conseguiu sair na frente com um gol do Arias. Aí o Goiás vira, tem até a chance de fazer mais um gol com o Nicolas, que chuta na trave, isso já na segunda etapa. E aí na reta final do jogo o Fluminense consegue a virada, uma virada importante, já que o Goiás é um time que está brigando mais na parte de baixo da tabela do que da parte de cima. O Fluminense segue na briga pelo título, podemos dizer, já que tem só a Copa do Brasil também como disputa. Tem tido bom desempenho com o Fernando Diniz. E antes de fazer esse gol, o Nicolas tinha perdido um gol inacreditável. Sim. Inacreditável. 3 minutos depois ele vai lá e faz. E o futebol é muito complicado, porque hoje, com a intensidade, você não tem espaço para jogar. Uma falha que você tem de não matar o jogo, você pode morrer, porque o adversário vai ter também oportunidades. E é um time do Goiás que tem os chamados refugos, mas é um time bem azeitadinho. E o Fluminense, na mão do Diniz, tá funcionando. Tá voando. Ele achou o esquema, que golaço. Que golaço. Muito parecido com o do Scarpa ontem, né? Sim. Muito parecido, mas o Scarpa acho que pegou melhor na bola. E o segundo gol do Herman Cano, o artilheiro do campeonato, 34 anos, se aproximando dos números da melhor temporada da carreira também. E aos poucos, no rival do Fluminense, o Dorival Júnior vai acertando esse time do Flamengo. Eu quero esperar um pouquinho, mas não dá pra duvidar de um time que tem tantas estrelas. É a única mentira da tabela do primeiro turno. Sim. Essa é a única mentira. O Flamengo não vai terminar em sétimo. O Flamengo vai terminar brigar pelo título ou terminar entre os 3 primeiros. Essa foi a mentira do primeiro turno. O Flamengo com essa pontuação muito baixa pelo tamanho do elenco. E aos poucos, eu quero esperar, mas aos poucos, com o Pedro acertando ali o seu posicionamento, a zaga do Flamengo tendo um melhor posicionamento, eu vejo um time até de marcação. Ontem eu vi muitos comentaristas falando que o Flamengo, aos poucos, vai tomando as rédeas da marcação e vai se assemelhando a 2019. É isso. Assim, o Dorival pegou, soube como trabalhar com o time. Porque assim, a questão do time é quase o mesmo. Sim. Agora, por que funcionou com um, não funcionou com outro? Questão do técnico saber trabalhar com as peças, tirar o melhor. E o Dorival tá tirando. Defensivamente sempre foi um problema mesmo. Sim. Mas tá ajeitando, e acho que a saída do Arão vai ser boa pro Flamengo, sabe por quê? Não que o Arão seja mau jogador, mas é que quando joga com ele, fica muito exposta à defesa. Sim. Com o Thiago Maia, se ele for o primeiro volante, eu acho que fica mais protegido e vai diminuir o número de gols tomados. E aí, você pode falar melhor... Eu vi só os melhores momentos depois, né? Aquele MM de 30 minutos, mais ou menos. Sim. Por obrigação profissional, por cobrir o São Paulo. Mas foi assim, um jogo eletrizante esse jogo, né? Outra coisa, Rogério também tá acertando o São Paulo. Mas diferentemente do Flamengo, ele não tem elenco pra estar muito mais acima do que ele tá. Brigar ali G6, G5. Mas o que ele tá fazendo, porque desde o começo do ano ele teve problema com Covid, os reforços demoraram para chegar, e mesmo assim ele chegou na final do Campeonato Paulista, tá vivo na Sul-Americana. Você querendo ou não, esse jogo aí, ele despertou um cara que eliminou a Palmeiras na Copa do Brasil, e detalhe, ele tá resgatando um cara que é a maior contratação, Nicão. E um detalhe, não sei se vocês concordam, o São Paulo, quando vencia com o Rogério, nessa temporada mesmo, magro, nada convincente, era vaiado. Agora tá 4 partidas sem vencer,
Mas aí atrelada àquela classificação histórica e mais buscar pontos como esse, como aquele do Galo, a torcida tá mais entusiasmada com 4 jogos sem vencer do que com quando vencia e não jogava bem. São 3 empates contra times importantes. Fluminense, Atlético Mineiro e Exatamente. Internacional, que cabe nisso aí. E 2 jogos fora. E o Corinthians aí, utilizando o seu dispositivo Itaquera, que lá o Corinthians é praticamente imbatível, fez 3-1, Serafim. Desde a volta do público, são 20 jogos, agora se não me engano, uma única derrota, que foi aquela derrota para o Santos, que acabou culminando na demissão do Silvinho. E com a estreia do Yuri Alberto, vindo do Zenit da Rússia, e fazendo uma boa partida, né? Participando diretamente de 2 dos 3 gols, dando carrinho também, marcando alto, atrapalhando a saída de bola do time do Coritiba e gerando muitos problemas para o sistema defensivo da equipe paranaense. Entrou bem o camisa número 7, pode ser uma peça importante para o Vitor Pereira. E eu acho que o maior reforço, volta de Fagner, volta de Maicon para proteger defesa, o William tá de volta. Então, aos poucos, o time vai sendo diferenciado para o confronto da Libertadores. E não tem só time, tem elenco agora, né? Agora tem. Tem elenco para segurar. Balbuena, agora já ficando à disposição, nome no bid. Então, é um Corinthians que chega... Se o Flamengo vai estar mexido também, que vai chegar o Vidal, já tem o Everton Cebolinha, vai ser um embate muito importante. E você tava pela ESPN nesse jogo aí do Santos, Edu? Sim, e foi um jogão. Embora, assim, um jogão mais por falhas do que por qualidade técnica das equipes, mas sim, muitas alternativas. João Paulo fez uma partida fantástica, Bauerman, partida fantástica, mas Santos e Botafogo, esse ano acho que não cai nenhum grande. Mas se alguém tiver que brigar pra cair, tá aí. Ou Botafogo ou Santos, alguém desses vai brigar pra cair. Eu também acho. E como eu gosto do Eduardo Bauerman, cara, é um zagueiro que eu... Nossa Não senhora. perdeu uma, Striles, ele não perdeu uma 90 minutos. Eu acho ele ele foi também uma das chaves do América Mineiro para chegar na Libertadores, e eu acho ele um zagueiro seguro. É que a zaga do Santos às vezes fica muito exposta, né? E aí a gente já tem imagens do jogo entre o Cuiabá e o Atlético Mineiro, né, Serafim? Esse gol foi sair aos 47 do segundo tempo. Do segundo tempo. Já tava tudo encaminhado para 0-0, né? Tava 0-0, eu tava acompanhando, e sempre uma bola de pé em pé do Galo, né? E do Allan Kardec, aí, que é uma das chaves, né, dessa janela internacional de transferência. 2 reforços novos do Galo agora nessa janela de meio de ano. Mas, assim, sem conseguir o resultado positivo contra um time da segunda metade da tabela, o Turco tá com problemas lá em Belo Horizonte. E essa bola dentro da grande área com 2 zagueiros bons, né, Edu? Não tem muita explicação, o jogo já tinha acabado. Sim. Já tinha acabado. O time maduro como Atlético tomou um gol com o jogo já terminado, né? Não, E a o bola Gabriel dentro Pirani fazendo gol. E do jeito que foi, né, Serafim? Tipo, dentro da área, o cara sozinho. Tem coisas... O Gabriel Pirani, né, que tá emprestado. E agora, o golaço do Scarpa. O Palmeiras, ele consegue ter que muitos times não têm. 2 meias. 2 10. É incrível isso. É incrível. E se o Palmeiras quiser, ele já não tem Copa do Brasil. Mas se ele quiser, ele abocanha Libertadores e Campeonato Brasileiro. Também acho. Acho que um dos dois é certeza. Dos dois. Qual será, eu não sei. Mas um dos dois é certeza. Eu tenho na minha cabeça que quem passar de Atlético e Palmeiras e quem passar de Flamengo e Corinthians, essa vai ser a final da Libertadores. Porque depois, com todo respeito ao Atlético Paranaense, às vezes a gente fala... E Eu tô cobrindo lá. É. Eu tô fazendo o Atlético Paranaense, né? A ESPN comprou os direitos da Libertadores e eu tô, como São Paulo tá fora, eu caí no Atlético. Tá bem ajeitado, mas na hora do vamos ver vai faltar. Vai faltar alguma coisa para chegar. Acho que até pode passar pelo Estudiantes e ser um semifinalista. Mas para decisão, para pensar em título, ainda falta um degrau na vida do Atlético. Eduardo Afonso, repórter, discotecário, no começo. Fala um pouquinho de como surgiu o rádio, o jornalismo na tua vida. Eu sei que é na Prazível Osasco, é isso? Não, começou antes de Osasco um pouquinho. Osasco foi assim, quando eu entrei no futebol para valer mesmo aqui em São Paulo. Eu tenho um baita amigo que é o Rubinho Viana, a gente fez colegial junto, e no convívio do colegial ele falou, olha, meu tio é dono da Anhembi Morumbi. Reitor e tal, você quer fazer rádio e TV lá? Tem um curso experimental, não era nem reconhecido pelo MEC, ia ser o primeiro ano do curso experimental de rádio e TV. Aí eu falei, pô, não tenho grana pra pagar, Binho. Falou, não, a gente consegue uma bolsa, você trabalha na Brasil 2000 FM, que é a rádio da Anhembi Morumbi. Era na época, isso eu tô falando de 86, 85, 86. Pedro Soares de Almeida. Do lado, exatamente. Você sabe muito bem. Na frente da Tropical, eu também trabalho, tem programa lá. E aí foi isso que rolou, cara. Eu entrei na faculdade, tanto que era um curso experimental que não teve nem vestibular, porque não tinha gente pra...
A gente começou o curso sem saber se o MEC ia reconhecer Caramba. o curso. E eu fui pagando com trabalhos na Brasil 2000. Eu trabalhava de madrugada, da meia-noite às 6. Eu separava disco, LP mesmo, LP. para os caras tocarem, atendia telefone, fazia umas notas de jornalismo para quem chegava de manhã, as primeiras, a Gleide Xavier, saudosa Gleide Xavier, que lia essas notas. E foi isso, cara. Aí lá a gente conseguiu implantar um projeto de futebol já no 3º, 4º ano, com o Luciano Júnior, que trabalhou muito tempo com o Luciano do Vale e tal. Ele, mais um pessoal que depois sumiu. E aí eu fui para Itu. Essa é a grande virada. Eu saio da Brasil, vou para Itu, fazer FM também, apresentar música, aí já era um DJ, E aí em Itu, eu fui não pela rádio nem para apresentar música. Eu sabia que tinha uma equipe de esportes na rádio que cobriu o Ituano, e eu queria entrar muito nessa equipe. E aí eu cheguei devagarzinho, aí surgiu a chance, eu fui de repórter. Aquele ano, 89, o Ituano sobe, ganha a Série A2 da Ponte na final, sobe pela primeira vez na história para disputar a Série A1. Aí eu faço toda a Série A1 de 90 e venho para Osasco com o Marquete e com o saudoso Baltazar, que também nos deixou há pouco tempo. Sim, pouco tempo. A equipe Furacão nos esportes. Aí fico 4 anos em Osasco, aí lá eu fiz tudo. Rafa. Lá na Rádio Difusora Oeste de Osasco, agora chama Nova Difusora, eu fiz tudo. Apresentei jornal, fiz esporte, fui discotecário, apresentei programa musical, enfim, chegava na rádio 7 da manhã e saía 7 da noite. Então, assim, não tinha uma função. Todo mundo fazia tudo lá, porque a rádio pequena não tem esse negócio, eu sou só repórter. Não, você faz tudo. E aí vim pra Band, graças ao Capriotti, fiz um mês de férias na Band. O Sérgio Cunha gostou do meu trabalho e do Quesada, a gente cobriu junto férias. Sim. E fomos contratados no mesmo dia, com a matrícula assim, uma do lado da outra. Isso foi em janeiro de 94. Como que você chegou na da Bandeirantes? Como foi esse processo foi muito legal lá? Então, foi muito legal, Rodrigo. Teve um mundial de vôlei feminino em Osasco, em 93. O rádio transmitia vôlei. Isso, era louco, né, cara? Muito louco. E aí, eu já conhecia o Capriotti. Eu já tinha uma amizadezinha com o Capriotti, porque ele fazia uma rádio em Sorocaba, e eu fazia a de Tu, a gente às vezes pegava ônibus junto. Então, Ricardo, Capriotti e tal, tinha assim, uma admiração por ele, né? E ia conversando com ele no ônibus, é difícil lá na Band, ele falou, Edu, é difícil, tal, tá bom. Aí, nesse Mundial, que foi em outubro, ele falou, olha, Edu, vai abrir um estágio de 30 dias, os repórteres vão entrar de férias em janeiro e em dezembro, e o Sérgio Cunha quer contratar 4 ou 5 repórteres para fazer só um mês. Você quer? Você consegue férias lá na Difusora? Falei, se eu não conseguir, eu peço as contas e vou, cara. Mês de Bandeirantes, cara. Nossa Senhora. Aí eu fui, cara. Fui lá fazer. Primeiro eu fiz um teste. O meu teste na Bandeirantes, cara, é um negócio assim muito louco. Eu tinha um cabelo assim, no meio das costas, usava 50 brincos, tiara e tal. Cheguei lá na frente do Sérgio Cunha, o Capriotti me apresentou. O Sérgio falou assim: esse cara não fala no microfone. Na minha cara, esse cara não fala no microfone. Não é possível um cara com esse visual falar no microfone. Não, eu sou repórter. Não, você não é. Desculpa, alguém enganou você não é. Aí o Capriotti, não, dá uma chance pra ele e tal. Aí ele falou assim, não, tá bom. Aí ele chamou um cara, falou assim, pega lá um boletim de trânsito lá e tal, né? Aí eu achei que ele ia mandar eu para um estúdio gravar. Ele me entregou um papel, falou, daqui a 10 minutos você entra no estúdio principal, tem um cara apresentando lá chamado Vinícius França, você se identifica e fala que você vai dar o boletim de trânsito. Vinícius França, cara. Cara, e assim, eu falei assim, não, mas ao vivo? Ele falou, claro, você não falou que é repórter, você não falou que sabe, então agora é ao vivo, eu não quero saber você gravando. E aí eu peguei o papel, tive 10 minutos para ler as informações, entrei no estúdio, me apresentei, o cara falou, quem é você? Eu falei, sou o Eduardo Afonso. Você vai entrar aí e falar o trânsito. Foi esse meu teste. Caramba, já no ar. No ar. Eu tava 15 minutos na Bandeirantes e entrei no ar. Aí voltei e ele falou assim, pro mês tá bom, mas não mais do que isso. Não peça as contas na Difusora que você não vai ficar. Falei, tá bom. Aí eu fiz um mês, quando tava acabando, o Valmir Jorge pediu as contas, que ele foi morar nos Estados Unidos. Sim. E aí o Sérgio Cunha chamou eu, a gente tava em 5, chamou eu e o Quesada, falou, gostei dos dois, eu só tenho um salário. Então é o seguinte, vocês ficam aqui na sala, eu vou sair. Ou vocês dividem o salário, ou vocês se matam, que sair vivo, eu pago o salário inteiro. Aí eu virei pro Quesada, eu falei assim, o Quesada tava na Rádio Guarulhos. Ele falei, quanto você ganha lá em Guarulhos? Ele falou, não ganho nada, trabalho de graça. Eu falei, eu ganho lá um saláriozinho, 2 saláriozinhos mínimos lá em Osasco. A metade do salário do Valmir já é quase o triplo do que eu ganho em Osasco. Vamos fechar meio a meio? Vamos. Saímos contratados os dois. Sensacional. A história é exatamente essa. E 2 monstros do rádio dividindo o salário. Fizemos 14 anos de parceria lá na Bandeirantes, eu e ele. Tudo bem, não começamos na equipe principal, né? Fomos subindo, mas depois a gente fez quase 10 anos de equipe principal na Bandeirantes, eu e ele. E aí, contratado pela Bandeirantes,
Você já foi pra ser setorista? Como é Não, que foi? não. Porque nunca é assim. Nunca é assim. Eu sei porque eu cobri o São Caetano, que era time da minha cidade, estava em relevância na Super Rádio, agora é a antiga Tupi AM, agora é Super Rádio, lá com o Prisco Palumba, a quem eu agradeço demais lá em 2003. A gente cobria também Esse cara é futebol muito de do base. bem. E ele tá fazendo um trabalho com futebol feminino na Lusa, o Prisco, sensacional, cara. Exatamente. Ó, abração pra ele, cara. E aí eu cobri o São Caetano, porque era em evidência e era o clube ali que poderia entrar um menino que fez um estágio. E eu também. Ó, então fala do São Caetano lá, vou ver se eu gosto. E aí eu fui. É isso. Em reduzidas proporções, né? Porque você falou no canhão chamado Bandeirantes. Como é que foi o primeiro trabalho seu? Você foi pra clube, foi fazer outros esportes? Só explica um pouquinho como você enveredou aí no primeiro trabalho na Bandeirantes. Em dezembro tava com férias, então a gente ficou quase tudo no estúdio esse mês inicial, fazendo contato por telefone, entrevistava dirigente, futuros reforços, e aí não tinha São Paulo, era tudo. Tudo, porque pra encher dezembro, naquela época, hoje o futebol emenda, né? Mas naquela época dezembro era férias mesmo, então você tinha que encher a programação. Então eu fiquei, assim, 80% do meu tempo em estúdio. Poucas vezes eu fui pra rua. Quando eu fui contratado, aí sim, primeira transmissão minha na Bandeirantes foi um basquete, Paula contra Hortência em Piracicaba. Reinaldo Porto, Nossa, o saudoso Cândido Garcia, de comentarista, eu e Alessandro Sabella, de repórteres. E eu te falo, Esguilherme, eu fui tremendo, porque assim, primeiro eu não dominava basquete. Segundo, Cândido Garcia, só de olhar te assustava. E depois eu vinha ver que era um cara sensacional, mas ele era duro na redação com as pessoas. Então eu fui tremendo. Foi no dia 3 de janeiro de 95 essa transmissão, lá em Piracicaba. Aí começou a Copa São Paulo. Aí eu fiz vários postos de Copa São Paulo, só que assim, os 4, 5 primeiros meses eu fazia jogo do Juventus, então assim, sábado à tarde, Juventus e Guarani, Juventus e Ponte, põe o Edu lá fazendo um posto, põe o Quesada lá fazendo um posto, Portuguesa, põe lá fazendo um posto da Portuguesa. Foi isso, eu fui fazer uma jornada esportiva completa no primeiro time, já com uns 4 meses de rádio. E no 5º mês aconteceu um negócio muito louco. Eu fiz o primeiro jogo com o Fiore Giliotti. Nossa, eu também trabalhei com ele. Corinthians e Rio Branco do Acre, Copa do Brasil no Pacaembu, numa quarta noite. O Corinthians tinha ganho de 3-0, eu tinha ido pro Acre fazer Coquelhas, Rio Branco e Corinthians, só que a Copa do Brasil não tinha essa regra que 2 gols de diferença elimina, nem essa nova regra de um jogo só. Era tipo, tinha jogo da volta. E aí o Pacaembu vazio e, fazendo meta pro Fiore. E assim, um dos lances que mais me marca, eu sempre conto isso nas minhas palestras, tinha a dupla de zaga do Corinthians, era Célio Silva e Henrique. E aí teve uma jogada na área, o Célio Silva entrou de cabeça e cabeceou, a bola passou raspando, o Fiore falou, Henrique subiu, tal. E eu falei, os caras me falaram, nunca desmintam o Fiore Giliotti no ar, mesmo que ele esteja errado. E aí eu falei, atrás da meta, boa subida do Henrique e tudo mais, bola pela linha de fundo, os repórteres estavam do meu lado, eu não lembro, acho que Vanderlei Nogueira ou Quartaroso. Não, foi o Célio Silva. Eu falei, cara, o Fiore falou Henrique, vai ser Henrique até o final da vida, não importa, vai ser Henrique até o final da vida. Os caras me falaram assim, nunca desminta o Fiore Giliotti no ar. E aí, esse jogo para mim foi muito emocionante, meu pai era muito ouvinte do Fiore, então, primeira jornada com ele foi sensacional. E aí, Gris, as coisas começaram a acontecer, mas só em 98, no caso do raio do Altair, o Sabella era o setorista do São Paulo, eu era folguista. O São Paulo estava numa posição assim, tipo, não fede nem cheira no campeonato que estava disputando. Tinha treino em 2 períodos, naquela época era treino em 2 períodos, tudo aberto. Você ia pro CT, 8 da manhã, ficava até 8 da noite, ninguém falava nada. Aí o Sabella morava em Bragança, veio fazer o treino da manhã e gravou todo mundo e falou, não vou voltar à tarde, foi para Bragança. Caiu o raio, a Bandeirantes não tinha repórter lá. Aí foi uma confusão danada, o Sabella perdeu o posto de setorista e eu entro de setorista do São Paulo por causa do raio do Altair. Do raio do Altair. Aí no dia seguinte, os caras, se você vai fazer São Paulo, até a gente resolver o que vai fazer com o Sabella. Eu passei a fazer setorismo de São Paulo, só não fiz em 2000. De lá pra cá, 98, são 24 anos quase. Nossa fazendo senhora. São Paulo. E quando você mudou pro São Paulo, como é que foi pra entrar lá, recepção dentro do clube? Então, naquela época, é bem diferente de hoje, né? Hoje você tem quase que pedir pro Papa uma autorização para entrar, né? Naquela época você chega, lógico que você não conhece ninguém. Eu ia lá de vez em quando fazer folga, então eu conhecia o assessor de imprensa que não era ainda o Rogério Aquiles, era antes do Rogério, meu Deus, como era. Enfim, tinha um assessor de imprensa lá que eu já me conhecia, mas tipo assim, fui lá, eu não sabia nem direito se ia ficar de setorista também. Comecei a fazer, você vai no dia a dia fazendo, você vai pegando amizade, você entrevistava todo mundo todo dia, então você vai pegando amizade com jogadores, tudo mais. Aí quando me deram, você vai ser o setorista, aí eu me apresentei como você fala, eu vou ficar aqui direto.
Então, aí você começa a conhecer, você vai lá, dá o telefone, já tinha celular na época, você dá o seu telefone pro diretor, pega o dele e tudo mais. Mas, Rodrigo, era outra pegada, cara. Os caras tinham confiança, tinham celular. Pô, assim, vou dar um exemplo. Rogério, não era ainda o Rogério Ceni que era, mas era o Rogério já titular, já tinha entrado, já tinha feito gol contra a União São João, tudo mais. Pô, você ligava no telefone do Rogério, se ele não atendesse, você deixava mensagem na caixa postal. Rogério, hoje precisava que você entrasse à noite na Bandeirantes comigo. Aí retornava, cara. Que horas? Tal. Que telefone que eu ligo? Liga nesse. Era outra pegada. Era outra pegada. Outra pegada. Hoje você tem que passar por 20 assessores, conseguir uma entrevista de 1 minuto, e o cara ainda te falando, você pode perguntar isso, não pode perguntar aquilo. É terrível. E a gente pegou uma época raiz, porque eu sou do começo dos anos 2000. Então, o César também, o Edu, um pouco mais atrás. Então, você conseguia, na passagem dos jogadores, você ia lá, conversava e tudo. Eu vou contar rapidinho, César que me perdoe. Eu cobri o São Caetano. E no dia do Serginho, na semana do Serginho... Tava no jogo. Você tava no jogo e a gente vai entrar nesse papo. Segunda-feira... E lá era o Primo Ribeiro, assessor do São Caetano, e ficava onde eles tomavam água, ali perto da bandeirinha de escanteio, onde ficava a imprensa. E a gente podia ficar atrás do gol ali, em qualquer uma boa. E a gente falou, ô Cabeça, que era o apelido do Serginho. Ô Cabeça, tem gol quarta-feira? Ele falou que essa moringa aqui é só jogar a bola na área, tem que cobrar os caras aí pra jogar a bola na minha cabeça. E lamentavelmente aconteceu. Por que eu tô falando isso antes de entrar do Serginho? Porque hoje, talvez você que está do outro lado, os mais jovens, não tem noção como mudou hoje a cobertura esportiva. Hoje a cobertura é muito mais opinativa do que de informação. E na nossa época era ao contrário. Ao contrário total. Era informação. Informação é nosso esporte. Era mais ou menos assim. Tem um episódio, a Lusa foi jogar com o São Paulo. E já tava o Juca, de assessor de São Paulo. E o Juca ficou me sacaneando a semana toda no CT. Nós vamos meter um pau em vocês, tal, né? Eu torço pra portuguesa, todo mundo sabe. E aí, no sábado, teve treino, e era aberto o treino de sábado. E ia pouca gente. E eu fui, a Bandeirantes obrigava a gente no treino de sábado. Porque era quando a gente conseguia pegar, assim, uma entrevista mais tranquila, mais longa. Tinha aqueles programas gigantes de sábado e de domingo de manhã. Então, você metia uma entrevista de 10 minutos, você entrava tranquilamente. Aí eu tava lá, tava o Serginho, o lateral esquerdo, já aposentado, jogou na Itália. Eu não vou lembrar quem eram os outros, mas o Serginho eu lembro muito bem, né? Aí o Serginho falou assim, com aquele sotaque, cara, você torce pra Lusa? Torço. Mas nós vamos meter um pau no seu time. Eu falei, tô sabendo, vocês vão ganhar aqui, o time tá morto, né? Aí ele falou assim, eu mesmo vou fazer gol. Eu falei, tá bom. E não adianta vir chorar no vestiário. Eu falei, tá bom, beleza. E isso a relação era essa, cara. Era essa. Era essa. Aí sai 7-2 Lusa. E eu cobrindo São Paulo. Eu vou pro vestiário de São Paulo no Pacaembu fazer depois de 7-2. Os caras olhavam pra mim, eu fui tranquilo, eu não fui dando, entrei lá dando risada, entrei de boa, entrei repórter mesmo. Mas, pô, por dentro eu tava louco. Cara, foi a vez que eu mais trabalhei, cara, porque assim, o Nelsinho Batista era o técnico, a gente caiu uma baita chuva no Pacaembu, eu já fiz o vestiário todo encharcado. O jogador não queria falar, tal. Aí o Serginho falou, não, eu vou falar com você. Eu zoei, agora tem que falar. Deu entrevista, tal. Porra, homem. Manteve. Aí, o Nelsinho vai cair, a Bandeirantes vai para um restaurante, lá no Jardim está tendo uma reunião da diretoria. Olha, tinha reunião de diretoria no restaurante, eu tava encharcado, fiquei na porta do restaurante, acabou 11 horas. Aí os caras, não vai cair. Aí consegui ir para casa meia-noite, 7 da manhã me ligaram, vai pro CT, do domingo, 7 da manhã, vai pro CT que vai cair o Nelsinho. Cheguei lá, caiu o Nelsinho. Aí fizemos o Moraci Santana, que era o preparador, ele deu entrevista, o Nelsinho não quis nem dar. Aí o Moraci caiu na segunda-feira, também, ele mais gente da comissão. Olha a loucura, cara, a transmissão começou sábado, 11 da manhã, meio-dia, acabou segunda-feira, porque só teve o intervalo de dormir, cara. A repercussão. Porque ficava o tempo todo, você entrava, você chegava no CT lá 7h30 da manhã do domingo, o cara abria a porta, você entrava, velho. Você entrava, não tinha esse negócio pra você pedir. Então olha como mudou, Rodrigo, é uma coisa louca, cara. Mas a gente se adaptou, eu, os Griles, os caras mais antigos, a gente se adaptou a tudo isso, cara. E a gente tem que se adaptar sempre. Bom, eu lembrei do caso do Serginho. Cara, é uma coisa muito louca, porque eu vivia com os caras e para quem não sabe, eu sou de São Caetano, e quando o São Caetano ganhou o Campeonato Paulista, o Primo Ribeiro falou, os setoristas vão em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Muito legal. Cara, eu lembro que Ticone subiu em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Ticone, Ana Ali Cristofani, que é do Diário, agora é assessora de imprensa. A galera que cobria o São Caetano, que era uma grande família mesmo. E, cara, você vê o cara que você tá conversando sempre, que a gente tinha essa liberdade, empacotar ali. Fala um pouquinho da sua percepção como repórter, daquele momento, quando você viu
o Serginho no chão? Eu julgo como, assim, da minha carreira, um dos momentos mais tristes, se não o mais triste. Assim, comparado a esse, só aquele São Caetano e Vasco na final do Brasileiro, que eu vi o Eurico Miranda puxar nego ferido do campo para a bola rolar, e me deu uma revolta danada, né? Que acabou não tendo jogo e tudo mais. Também foi um dia trágico. Eu estava atrás do gol onde ele caiu. Na hora você não acredita que é alguma coisa grave. Você nunca acredita, né? Quando entra ambulância em campo, você começa a falar, não é normal. Mas você nunca imagina que o cara vai morrer lá. O cara da ambulância do Morumbi era meu vizinho de criança, Dr. Ricardo Toledo. Nossa. Trabalhava no São Luís, estava nesse jogo. Aí eu tentei falar com ele ainda por telefone, ele não me atendeu. Quando acabou o jogo, terminou, não teve continuidade e tal, eu fui pro São Luís, ali pertinho do Morumbi, na Oscar Americano. E aí eu consegui falar com ele. Aí ele falou assim, Edu, eu não tô agora com ele, eu deixei ele. Pra nós da ambulância ele tá morto, mas eu não posso, você não pode falar isso em meu nome, porque eu não tenho autorização para isso. Então você tem que pegar isso com o cara. Falei, mas morto? Morreu? Morreu. Ele já saiu sem sinal vital do Morumbi. A gente tentou ressuscitar, tudo mais, não deu. Falei, tá bom. Aí eu passei para Bandeirantes. Os caras falaram, não pode, você não pode dar isso. A não ser que o cara assuma. Você fala o nome do cara. Sim. Aí eu falei, não, ele falou que não, então não dá. Aí eu fiquei. Aí uma hora eu vejo o Dr. Paulo Forte, que era o médico dos médicos, descendo no elevador e saindo chorando. Aí eu falei, bateu, morreu. Mas aí eu segurei também, a gente só deu realmente quando saiu oficial. Tipo assim, o hospital comunicou no meio da madrugada, o atleta Sérgio, morreu. Aí nós demos. Mas aquela cena do Dr. Paulo Forte, depois que eu tinha falado com o meu amigo, saindo chorando do elevador, cara, você fica com isso na cara que morreu, né, cara? E aquela coisa, né? Eu conversei com o Dr. Paulo semanas depois, porque aí todo mundo foi em cima. Sim. Ele falou, Rafael, eu não sei o que é mais dormir. Eu não durmo mais. E eu tenho um peso porque ele sabia. Nós sabíamos. Mas o cara falou, eu vou. Como é que você vai falar não? Eu vou. E, cara, o Dr. Paulo é um dos caras mais gentlemans do futebol. E ele sofreu. E depois o mundo deu voltas. Ele foi para a Seleção Brasileira de Base. É um dos principais médicos hoje, já era naquela época e hoje, do futebol. Mas foi uma coisa que é muito complicada. A carreira dele ficou por um fio. Ficou por um fio. E graças a Deus ele teve um momento de punição e depois ele conseguiu dar a volta por cima. Ainda em São Caetano, mas em São Januário, relate. Também outro fato absurdo, né? Cara, eu tenho assim umas vivências com São Caetano sensacionais, né? Essa é muito triste, essas duas são muito tristes, né? Mas eu tenho o título da Copa do Brasil, tava lá, vim no ônibus com o time, também depois lá no Maracanã, e tenho a final da Libertadores, que eu fiz o jogo no Paraguai com o Olímpia. Nossa. E que depois o São Caetano... Meu primeiro jogo foi o jogo da volta. Da volta, eu fiz com o Silvério esse jogo. Silvério. Eu, Silvério e Alex Miller no Pacaembu, e lá no Paraguai eu e o Silvério. Então eu tenho várias lembranças boas do São Caetano, né? Do São Januário, cara, assim, a cena que mais me vem... Eu fiquei um ano proibido de entrar em São Januário depois daquele jogo. Porque eu relatei no ar e depois eu participei do cartão verde junto com o Godoy, que era o árbitro da partida, e o Eurico me proibiu de entrar pelas declarações que eu dei. E eu vi, ninguém me contou, eu vi. Tinha gente ferida em campo. Ferida, assim, não estava morrendo, mas com corte, machucada, talvez com membros quebrados. E eu vi o Eurico puxando e pedindo para os seguranças puxarem as pessoas, jogar do lado e pressionando o Godoy. Vamos, bola rolando, a gente cuida dos caras. E aí eu falei isso, tanto na Bandeirantes como no Cartão Verde. E ele ficou doido. Também a cena de cair eu não vi, porque eu estava atrás daquele gol, mas você só vê o barulho. Quando você vê, você já caiu. Mas as pessoas sendo tiradas, colocadas no campo, as ambulâncias, jogadores desesperados, não tinha como ter jogo. Não tinha. Eu até acho que o São Caetano seria campeão. Eu também acho que o Romário já tinha saído. O São Caetano seria campeão. Seria campeão Seria fácil. campeão. Mas aí, depois de um mês, outra pegada no Maracanã. O Ademar já vendido. Então, assim... Mas assim, a cena do Eurico Miranda puxando os caras, machucados com sangue, e tipo assim, preocupado com a bola rolar, e não preocupado com a saúde, é uma cena que, tipo, fala assim, esse cara, pô, tá de sacanagem, né? Esse cara... Nesse ponto foi muito crápula em fazer isso, né? Eu acho que ele pro Vasco, em determinados momentos, foi ótimo dirigente. É mais ou menos o Petralha no Atlético. O pessoal odeia o Petralha, mas pro Atlético ele é bom. Pro Atlético ele é bom. Pra torcida, ou pro clube. O clube cresceu muito com ele. A torcida nem gosta muito dele, mas o clube cresceu. O Eurico, acho que em determinados momentos foi bom pro Vasco. Sim. Mas ele era totalmente sem noção em relação ao resto. E essa cena do Eurico é mais sem noção do que todas que ele viveu. Nem todas a de invadir campo, querer bater em juiz, a de paralisar. Nada disso se compara a você puxar uma pessoa ferida da sua torcida
pra bola rolar. Então isso é um negócio marcante. Tá entre também os episódios mais tristes da minha vida. Nossa, é varrer corpo, né? Vamos aqui que o baile vai continuar. É isso, exatamente. Exatamente. A cena é essa. Varrer corpo pra baixo do tapete e bola rolando. Minha nossa. Pegando esse caso do Eurico, tem algum outro jogador, dirigente que você vê como uma espécie de desafio? Porque o trabalho do repórter, ele é perguntar, ele é ir atrás da informação, ainda mais nos dias atuais que você tem uma proteção maior, né, para os personagens que estão dentro de campo. Tem alguma história que você pode contar pra gente? Sim, eu tive 2 problemas muito pontuais. Márcio Santos, no São Paulo, e Viola no Palmeiras. O Márcio Santos. O Márcio começou a pré-temporada, o Carpegiani era o técnico do São Paulo, e a Bandeirantes tinha pedido para cada repórter fazer uma entrevista com o técnico ao vivo no programa do meio-dia durante a semana de abertura. Então, tipo, Corinthians, Palmeiras... E o São Paulo, como ia estrear no sábado, eu fiquei para sexta-feira fazer o Carpegiani. E já estava tudo marcado com a assessoria, o Carpegiani ia lá na sala de imprensa da entrevista, estava tudo fechado. E aí o Márcio Santos vinha treinando e foi afastado. Ele reclamou e foi afastado e passou a treinar sozinho com hoje administrador do CT de Cotia, o Serginho, o preparador fixo, Sérgio... não vou lembrar o nome dele. Enfim, até um pecado não lembrar o nome dele. E aí ele treinava. Aí eu ia lá à tarde, ele treinando fora do horário, né? A gente podia ficar no CT. Aí eu conversei com esse preparador. Pô, será que o Márcio não me dá a entrevista? Ele tá afastado e tal. Cara, vou falar com ele. Aí ele falou, vou falar. Aí na quinta-feira, antes da entrevista do Carpegiani, saindo do vestiário, ele me deu uma entrevista. Gravada. E eu falei assim, Márcio, se eu soltar essa entrevista, você vai se ferrar, você sabe disso. Não, pode soltar, eu quero ir embora, tal. Beleza? Pode soltar. Na sexta, com o Carpegiani no ar, a gente soltou. E aí o Carpegiani falou, ele está agora afastado definitivo, ele não vai nem treinar mais a parte, no ar. Pô, aí, cara, o Márcio me pegou lá um dia e falou, pô, por sua culpa eu fui afastado. Por minha culpa? Você falou, ainda te falei que essa entrevista... Não, você foi lá mostrar pro Carpegiani. Eu falei, o Carpegiani estava marcado, a gente colocou isso, é jornalismo, cara, desculpa. É claro. Eu ia colocar no ar de qualquer jeito, ele ia saber de qualquer jeito. Ele ia saber de qualquer jeito. Eu falei isso pra ele, ele ia saber, talvez não ao vivo ali te afastando no ar. E aí ele ficou sem falar comigo, muitos anos, parou a carreira não falando comigo. Aí um dia, num desses encontros de jogadores do São Paulo, a gente se reaproximou assim, mas não a mesma coisa que era antes. Mas, tipo, conversamos, tal, conseguimos conversar sobre o episódio exatamente como foi. Esse foi o caso do Márcio Santos. E do Viola, a gente foi fazer um jogo em Salvador, Palmeiras e Bahia, e acabado o jogo, tinha aquele zagueiro Júnior Touché, do Palmeiras. E, pô, o Palmeiras perdeu. O Felipão não tinha ido, tava o Lapola de técnico. Sebastião Lapola. Nossa. E aí o Lapola tava louco para me pegar, porque antes da contratação do Felipão, eu botei o Lapola no ar como gerente e treinador, e ele falou assim, não, nós não estamos conversando com o Felipão, tudo mais, tal, ao vivo na Bandeirantes. A gente tinha entrevistado o Felipão de madrugada, que estava no Japão. Aí eu falei, tudo bem, Lapola, só escuta isso que o Felipão falou hoje de madrugada pra gente. Aí ele falou, não, estou em contato com o Palmeiras, está muito próximo, tal. Aí o Lapola ficou vermelho e falou assim, eu menti. E tirou o foro e saiu. Aí ele ficou doido para me pegar. Caraca. Aí ele esperou o momento certo. O que aconteceu? O Palmeiras perdeu, teve uma balada em Salvador e eu estava nessa balada. E lá estava o Júnior Touché e o Viola. E eu não estava cheio de repórter, cheio de jogador, e a gente não falou, nenhum repórter falou. Só que alguém do Palmeiras ficou sabendo, o Viola foi afastado na volta. E aí o Viola chegou lá, botou o dedo na minha cara na academia de futebol e falou assim, você me entregou pro Lapola. Eu falei, eu não faço isso, cara, eu tava na mesma balada. Eu, quando paro de trabalhar, eu tomo minha cerveja, faço minha balada. Não, foi você que me entregou, o Lapola disse que foi você. Porque ele estava devolvendo. O Viola nunca mais falou comigo. Teve um jogo dele no Santos contra o Aquidauanense. Aquidauanense. 6-1, ele fez acho que 3 ou 4 gols. E era, vestiário do Santos não era coletivo, era, você ia lá comigo. Sim. Quando ele ia dar entrevista, ele me viu, ele falou assim, com ele eu não dou entrevista. Eu tive que sair da entrevista, o meu operador segurou o microfone da Bandeirantes, porque ele não falou enquanto. E eu nunca mais falei com o Viola, nunca tive mais contato. Esses 2 casos pra mim, tive outros ranca-rabo aí, mas resolveu. Mas esses 2 aí foram bem pesados. É muito complicado. É a nossa vida, né? É o nosso ofício e a gente tem que... E eu gostava do Viola. Gostava do jeito dele, tudo. Uma vez ele tinha me dado uma chuteira, ele tava mancando lá no CT do Palmeiras, ele falou assim, você tá mancando aí? Eu falei assim, fui jogar com uma chuteira velha, tô cheio de calo, vou te dar chuteira nova. Aí ele chegou com uma chuteira verde, linda, com a cor do Palmeiras. Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio pra você, Viola, eu jogo em Osasco. Se eu chegar com essa chuteira verde, os caras vão me dar no meio pra baixo. Você não tem a veinha, pretinha, bonita. Então eu vou trazer a preta pra você. Então tinha um relacionamento bom com o Viola. Por causa disso, ele não acreditou, cara. Eu falei, o cara quer me ferrar, não fui eu, jamais faria isso. Não é do meu feitio de entregar ninguém.
Ele não acreditou e ficou com raiva de mim. Caramba, é muita história, é muita história. Quanto tempo já de jornalismo? Ah, Rafa, deixa eu ver. Vamos lá, faz a conta comigo. Aí que eu não sou bom. Na Brasil 2000, eu entrei em 86. Faz a conta. Não tenho a mínima ideia. 86, 96, 26, 26. Lá pra 35 anos. 35 anos. Rapaz do céu. O César já falou assim, ó, já 35, 36. É isso mesmo. Vamos nessa. E você já sabe que o podcast A Rodada sempre com um grande convidado como é hoje o Eduardo Afonso. Galera Bet, aqui sempre pra você. Galera Bet, patrocinadora oficial do podcast A Rodada, a sua melhor aposta. Já as odds da próxima rodada pra você já ir se ambientando aí, pra você já ir fazendo a sua aposta esportiva no Galera Bet, sua melhor aposta. Tá certo? Bora lá, Serafim. Aproveitando até o que você citou agora com relação à parte da balada, da proximidade com os jogadores e da vida dentro do profissional e fora do profissional, a gente teve o caso recente do Gabriel Veron no Palmeiras, que foi flagrado bebendo numa balada, e aí o Palmeiras, em 2 semanas, acertou a negociação com um valor muito menor do que se imaginava, do que se esperava, do que o próprio clube colocava como meta para a venda dele. Nesse sentido, hoje, o jornalismo e o futebol, num termo geral, ele tem uma proximidade com o torcedor muito maior do que era anteriormente, por conta das redes sociais, você tem um contato direto. Como que você vê isso? Qual a sua opinião com relação ao que o Palmeiras fez, também a posição do Gabriel Veron? Como poderia ter sido lidada essa situação? Então, Rodrigo, até essa pergunta é bem legal, cara, porque assim... Na minha época, sem rede social, quando a relação torcida-repórter, torcida-imprensa era ou na chegada ou saída do estádio, ou depois as primeiras redes lá, Orkut e tudo mais, eu tenho comigo, até hoje, eu levo isso, né? Que é impossível levar hoje porque todo mundo fala de futebol. Hoje fala de futebol, jornalista esportivo, jornalista econômico, o cara da fofoca. Então o futebol ficou de um tamanho tão gigante que todo mundo se acha no direito de falar de futebol. Inclusive não jornalistas que se portam como jornalistas com páginas. O cara é advogado, tem uma página, acho que é jornalista. O cara é açougueiro, tem uma página, acho que é jornalista. Então o futebol hoje é falado em todos os níveis e setores da sociedade por pessoas capacitadas ou não. Naquela época não era bem assim, porque não tinha rede social para dar essa divulgação. Então tinha comigo um lema que eu aprendi com os caras que eu mais me inspirei. Quartarolo, Capriotti, os caras da minha geração anterior que eu me inspirei. Para mim, da porta do CT para fora, eu não quero saber o que o cara faz. Se o cara quiser sair, agora, se tornar público, aí é notícia. Então faça bem feito para não virar... Ó, você quer sair, beber e bater o carro? Se você parar na delegacia e virar público, eu vou ter que ir lá cobrir. Agora, se quiser ir sair, beber, não bater o carro, ficar de boinha, você não vou... Então, eu sempre levei isso. Da porta do CT para dentro é minha função. Da porta do CT para fora, tanto a minha vida como a dos caras não importa para ninguém. Porque eu também fazia minhas loucuras para fora da porta do CT. Bebia, ia bêbado para casa, tudo mais. Então, fazia parte, era moleque, caramba. Então, eu não queria julgar a vida de ninguém, nem controlar. Hoje, você não tem mais isso, porque hoje com uma máquina fotográfica, com um celular, você está sendo registrado em todo lugar. O tempo todo. Então você passa a ser notícia pública o tempo todo. E aí cai no caso do Veron. Tem problema ele estar bebendo lá aquela hora? Não. Mas desde que ele não se deixe fotografar. E 2 dias antes do clássico contra Mas o São Paulo. estava na folga dele. Sim, Se o cara não chegou atrasado, se não deixou de treinar porque estava bêbado, Exato, pra mim é exato. normal. O cara tem direito a ter uma vida molecão. É uma coisa que eu falo, não foi malaco da bola. Faz isso depois do jogo. Ou em casa. Exato, Você tem feito em casa, sem ninguém ver. exato. Agora, foi para um lugar público, já sabe que está se arriscando. Bebeu no lugar público, o risco aumenta. Com um celular para tudo quanto é lado, risco quase 100% de sair. Foi o que aconteceu. Aí o cara não se cuidou dele. Optou por se arriscar e tornar isso público. Ação do Palmeiras. A primeira acertadíssima. Não deixou especular muito. Já foi lá, colocou uma nota, tipo, o cara veio aqui, reconheceu, tudo mais, será punido. Perfeito. Já, poeira sentada, vida que segue. Venda. Eu não tenho nenhuma informação que tenha sido por causa disso. Mas que, assim, a relação é muito próxima entre quando aconteceu o evento e a venda baixa. Obviamente, alguém deve ter falado, olha, não adianta mais, é melhor vender agora antes que nos cause mais problema. Pode ser isso e a gente não tem muito como contestar. Verdade. Mas, assim, o cara é muito bom jogador. Será que uma bebedeira ou nem uma bebedeira, que a gente nem sabe se ele estava bêbado ou não, ele estava só tomando um negócio. Será que um fato desse é suficiente para você abrir mão de um cara
de bom potencial e que poderia custar mais? Ou isso também já não estava caminhando e foi uma coincidência? Eu acho que já estava até encaminhado. Aqui é um achismo, não é informação. Eu acho que já estava encaminhado já, e aí uma coisa puxou a outra. E a gente relaciona, mesmo sem ter a certeza. Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser uma coincidência. Tem assuntos que eu preciso abordar com você. Vamos lá. Mas só que o imediatismo, a informação do dia, até o imediatismo das redes sociais. O Antônio Mohamed não é mais técnico do Atlético Mineiro, foi desligado hoje, né, pelo Sérgio Coelho, presidente do Galo, e pelo diretor de futebol, Rodrigo Caetano, e o Lucas Gonçalves vai comandar o time domingo contra o Corinthians. E o Cuca na área, hein? E o Cuca na área, hein? Não tá muito... pode ser isso aí. E o Cuca disse não pro Santos já logo de cara. Né? Então, aquela coisa. Esse imediatismo de rede social e tudo, o que nos ajuda, essa informação do clube. Porque o clube hoje meio que se acha autossuficiente com o material. Estou lendo aqui a nota do Galo, mas tem TV, alguns têm rádio, e cada vez mais... A nossa presença dentro do dia a dia do clube não é autorizada. Sim. O que ponto atrapalha os setores? Tudo, né, Rafa? Porque a gente estando dentro do CT, por exemplo, eu entrei agora no CT, dia 21 de março e agora segunda-feira. Foram 2 entradas no pós-pandemia. Do dia 18 de março de 2020, foi a última vez que tivemos o normal, até hoje, que é dia 22 de julho. Eu entrei 2 vezes no CT. O cara que vivia o dia todo no CT, entrou 2 vezes em 3 anos. Até estranho, né? Você fica fofo, não é possível, né? Então, claro, a gente teve que se reinventar na busca de informações. Como eu estou há muito tempo no São Paulo, eu acho que eu tenho, assim, como outros setoristas que estão há muito tempo nos times, a gente tem o contato, as pessoas que confiam na gente, que você consegue por telefone, por WhatsApp e tal, informações legais. Mas não é a mesma coisa que você olhar na cara do cara ali no dia a dia, você ter a percepção de um treino, a percepção de um jogador que está machucado, como uma conversa de lado com o médico, com o preparador, que era isso que a gente fazia no CT. Não era só o ao vivo era só consequência. E às vezes a informação vinha estava ali desse bate-papo. Nos bate-papos, que você pegava, encostava em um, encostava em outro, e você ia apurando e juntando o quebra-cabeça para chegar na notícia. Hoje você não tem mais isso. Até na zona mista, os caras escolhem, você não tem direito a escolher, o cara vai vir fulano, mas eu quero... Não, é fulano e pronto, acabou. E você não acabou a zona mista, o cara já sai, você não consegue nem chamar ele de lado para falar, tá tudo bem com a sua família e tal. Então, nem isso você consegue. Então a gente teve que se reinventar. E aí, lógico, os clubes se aproveitaram disso, eu acho que vou falar de maneira inteligente, e criaram seu próprio streaming, sua própria rede social e tal. Por quê? É onde que eles podem lucrar, ter mais dinheiro, a torcida vai assinar, a torcida vai compartilhar, a torcida vai seguir, vai consumir. Exatamente, vai consumir. E nós vamos ter que ter essa concorrência que é muito injusta, porque eles têm tudo em primeira mão. Agora, é uma chapa branca. Sim. A imprensa do clube é chapa branca, só vai falar as coisas que eles querem que saiam. Não é jornalismo. Não, é jornalismo, mas é um jornalismo chapa branca. Tipo chapa assim, branca. O cara falando que tá tudo... Por exemplo, o cara que fez uma merda não vai dar entrevista na rede social do clube. O cara que aprontou, a gente vai ter que trabalhar no lado obscuro da notícia, que é o lado errado. E acho que vai ter um conflito uma hora, porque a gente vai ter muita informação que não é chapa branca, e os clubes vão falar, os caras estão agora só trabalhando nesse tipo de informação, é melhor trazer eles de volta pro treino, que daí eles vão trabalhar tudo, as ruins e as boas. Eles só estão trabalhando as ruins. Acho que isso no futuro pode ter esse tipo de confronto. E a gente começa a explorar outros pontos que, às vezes, pro clube, política do clube. É isso, você vai pro outro lado. A opinião. Por isso que vai bater muito de frente com o nosso amigo Menon, como aconteceu o negócio do Menon com o Abel. Vai ficar muito mais opinativo e vai ficar muito mais tiroteio. Pro clube, na minha opinião, é muito ruim. E pro patrocinador do clube é ruim também. Horrível. A exposição da marca. Cara, você pega assim, não vou nem falar da ESPN, vamos falar assim, Globo. A exposição de um patrocinador 10 segundos no Globo Esporte, ou num programa da Globo, é uma repercussão 1000 vezes maior do que a exposição numa rede social do clube. Porque você não está atingindo só o público daquele clube, você está atingindo o público do Brasil todo. Sim. Entendeu? Então, também tem a questão do patrocinador, tudo mais. Eu acho que vai assim, Rafa, a pandemia, ela adiantou esse processo que acho que seria inevitável pela tecnologia, pela evolução, só que ela deu uma antecipada. E isso agora vai precisar de uns anos, talvez nem eu nem você estejamos mais trabalhando, para que isso seja... colocado assim, adequado, exatamente, essa palavra adequada, nem tanto aqui, nem tanto ali, meio a meio. Eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho agora, mas quem vem, tipo o Rodrigo depois, vai usufruir do adequado. Acho que vai ser muito legal. Deixa eu passar aqui a bola pro Serafim. Pela amizade, eu sei, mas eu queria que você passasse aqui para nossa audiência, né?
A nossa vida de repórter de campo, a nossa vida de jornalista esportivo, ela é muito louca. Sim. A gente não tem vida social, a gente não tem sábado e domingo. Às vezes a gente, com as nossas companheiras, com as nossas respectivas esposas, a gente às vezes até cria um certo problema, porque a gente não... Por isso que o índice de separação do casamento de jornalista é bom. Eu posso falar que eu sou 2 vezes separado. Eu já sou uma vez separado, então... É difícil outro lado entender isso tudo que você falou. E se não é do meio, não entende. Exatamente. Eu lembro que minha ex é bancária, então o trabalho dela era isso aqui, é isso aqui. E o nosso é completamente bagunçado. Nesse meio de semana foi aniversário da minha filha de 4 anos. Eu tive que ir pro almoço porque era quarta-feira. Não dava para fazer à noite. Não dava para fazer à noite. Exatamente. Mas vamos lá. E aí, com essa loucura, a saúde também fica debilitada. Sim. Você é transplantado. Sim. Né? Queria que você falasse um pouco disso, porque a nossa vida é muito louca, cara. A nossa vida é muito doida. A gente não tem tempo nem para cuidar da nossa saúde. Rafa, assim, meu transplante renal é uma doença familiar. Então, assim, não teve a ver com o trabalho. Eu já sabia que eu teria desde criança, né? Meu pai teve isso, meus tios, minha avó morreram disso. E eu ainda tive sorte que minha mãe pôde doar o rim para mim em 2005. Eu perdi o Mundial de Clubes de São Paulo, porque eu fazia hemodiálise, não pude ir para o Japão em 2005. E eu consegui, graças a Deus, minha mãe conseguiu me dar a vida novamente. Sim. Obviamente que a nossa vida atribulada de lanche 2 da manhã, almoço 4 da tarde, tudo mais, ela acelerou o processo. Claro. Acelerou o processo. A deterioração do meu rim, ela foi acelerada e também, aí não vou fazer a minha culpa, por coisas erradas que eu fiz a minha vida toda. Bebi muito, fiz besteira aqui, besteira... Então, eu e a minha vida jornalística aceleraram o processo. Talvez eu tivesse convivido melhor com a doença, tivesse feito o transplante com mais idade e tudo mais, se eu tivesse tido uma vida regradinha. Mas a nossa profissão não permite na área alimentar, de sono, uma vida regrada, e eu era meio porra louca também, dei uma acelerada nesse processo. Mas foi assim, cara, eu me sinto assim, eu cheguei a temer pela minha carreira na época do transplante, porque quando eu fazia hemodiálise, eu fazia 6 horas por dia, e eu ficava terça, quinta e sábado, das 6 da manhã ao meio-dia, preso no hospital. E tinha treino rolando. Nisso a Bandeirantes foi muito legal comigo, legal. Eles seguraram a onda. Eu tenho, assim, sempre faço um agradecimento muito ao São Paulo e ao Muricy, porque várias vezes, não foi uma, 2, várias vezes eu saí, principalmente às terças, do hospital, corri pro CT, o treino já tinha acabado, as entrevistas já tinham acabado, e o Juca falava, pô, Muricy, o Edu chegou da diálise e tal, manda ele esperar que eu atendo ele. Ele me atendeu várias vezes, então legal, eu nunca fiquei sem material para Bandeirantes, às vezes fazia até exclusiva com o Muricy por causa dessa... Então, várias vezes ele me salvou, ou o Juca mesmo, pegava um jogador que estava lá almoçando, peraí que eu vou te trazer um jogador. Então, eu agradeço muito, que eles entenderam muito essa situação. E eu superei, cara. Hoje eu tenho uma vida 99% normal, um cuidado aqui, outro ali para um transplantado. E, enfim, mas eu, na época ali, 2004, 2005, eu pensei, acho que eu não vou conseguir exercer mais a minha função e talvez eu tenha que sair da Rádio Bandeirantes para ir para uma emissora que me cobre menos e que me dê um pouco mais. Mas, pô, foi assim, os caras da direção da Bandeirantes foram fantásticos eu fiquei 6 meses internado pós-transplante, tive rejeição. E eu não fui nem posso até falar isso, acho que não fui nem pro INSS, eles pagaram meu salário integral durante 6 meses, comigo internado no hospital, tudo mais. Então, assim, por isso que quando eu saí da Bandeirantes, eu saí, assim, super bem, com a porta aberta, em nenhum momento passou pela minha cabeça qualquer coisa na justiça, nada, falei, elas por elas. O que vocês faltaram, vocês compensaram, então tá tudo bem, eu amo a Bandeirantes e vambora. E é legal você falar isso, a gente tem até um companheiro nesse caso, que é o Geraldo Neri, que também está passando por isso. É muito complicado. É muito complicado e assim, o transplante dele não tem ninguém na família que é compatível. Ele pegou de cadáver, né? Meu irmão pegou de cadáver também. Isso. Transplantou esse ano, pegou de cadáver. E aí a gente sabe como é que é um detalhamento diferenciado. É muito mais complicado para funcionar direito, tudo mais. É muito. Eu acompanho o Nery, eu converso com ele bastante. Antes do transplante, ele me perguntou muitas coisas, mas o que eu falei para ele, Nery, agradeça que o rim ainda é um órgão que você consegue, mesmo não transplantado, sobreviver com hemodiálise. Sim. Se você tem uma deficiência coronariana ou pulmonar, ou de fígado, aí, cara, é a questão. Se você não arrumar um órgão logo, você morre. O rim não, o rim sobrevive. Meu pai fez hemodiálise com 14 anos. Então, ele sobreviveu 14 anos sem rim funcionando. Nossa. Então, assim, o rim ainda é... Então, a gente sempre tem que ver o lado positivo. É ruim, mas qual que é o lado positivo? O rim, você sobrevive sem rim. Você vai para a máquina e consegue viver. Sim. Meu Deus do céu. Bora lá, vamos lá. Você é radialista, começou no rádio, mas hoje amo rádio. A ESPN.
Quais as principais diferenças na cobertura, no dia a dia de um e de outro? E eu queria que você citasse um personagem que marcou sua carreira, pode ser jogador ou dirigente, que você fala assim, que mais deu material, que mais gerou notícia, por aí vai. Tá, vamos lá. Então, primeiro, hoje a TV, ainda mais a TV fechada, ela faz um rádio dos anos 90, 2000, né? Pós-jogo, pré-jogo, lógico, as diferenças que tem que ter imagem, tem que ter direito. O rádio não, você ia em qualquer lugar, ligava de um orelhão, você estava no ar ao vivo, pronto, né? Era muito mais dinâmico, sempre foi muito mais dinâmico. Mas a TV espelhou o rádio em algumas formas. Então, para mim, a transição ela não foi difícil nesse sentido. A transição final da rádio ESPN para a TV ESPN foi difícil em linguagem. Eu falo muito rápido, eu tinha o negócio do rádio de puxar a última sílaba, tal, e eu tive que corrigir muito isso. E aí, cara, surge um cara na minha vida, que eu já era da minha vida, mas naquele momento, que para mim, se não é o principal repórter do Brasil, tá entre os 10, tá entre os 5. Para mim é o principal, mas para as pessoas talvez entre os 5, entre os 10, que é o Plihal. O Plihal tinha sido meu produtor na Bandeirantes no começo da carreira dele. E nós mantivemos, ele saiu, ficou pouquinho, e nós mantivemos uma amizade. Ele foi para a ESPN, virou esse monstro que ele é. E quando eu saio da rádio, a rádio acaba, e na semana seguinte eu já estou fazendo TV, eu estava perdido. E aí, cara, ele me abraçou e falou, Edu, fica tranquilo, você vai comigo. Cara, ele não tem nenhuma vergonha de falar, ele fechou 3 meses de VT para mim, eu só punha a voz. Ele me ensinou qual era o macete do VT. VT, cara, o que vale é a imagem, você não precisa ser tão detalhista que nem na rádio, porque a rádio não tem imagem, tem que detalhar. O VT, a imagem fala mais alto que a sua voz. Então não repita na sua informação de texto que já está na imagem. Fala devagar, lê com interpretação, decupa uma imagem. Às vezes uma sonora de 30 segundos, vale a pena você botar só 5 segundos do que botar 30. Então, cara, o professor desse 4 meses, cara, você fica... Não, você aprende tudo, cara. Aí eu fui me soltando e fui melhorando, as câmeras ajudaram muito, eu gravava boletins, os caras, tá rádio, cara, tem que fazer de novo, mais pausado, conversado, menos tom de rádio e tal. Porque você imagina, 30 anos no rádio, ou 25 anos no rádio, você fazer uma transição assim da noite, foi da noite pro dia. Falaram assim, acabou a rádio, amanhã vocês estão empregados na TV, vai fazer me mandaram um domingo fazer um jogo do Santos na TV, a rádio tinha acabado na quarta. Domingo me escalaram na Vila, num jogo 8 da noite, eu cheguei meia-noite, eu não sabia o que fazer com o material. Cheguei na TV, não tinha ninguém, eu falei, o que eu faço com o material? Aí liguei pro Zé Renato, Ambrosio, que tá na Globo agora. Zé, o que eu faço? Tem uma máquina aí, põe a fita aí. Agora você vai decupar na telinha, liga a telinha, pega aí os melhores momentos que você quer. Eu saí 6 horas da manhã da TV. Eu levei 6 horas para fazer um trabalho que os caras... Hoje eu faço em meia hora, 40 minutos. E fiz, então, os caras não deram... Ninguém chegou e falou assim, é assim que funciona, tal, tal. E a gente ficou perdido. Eu, Menezes, Ortega, Loredo, Felipe Camargo, que eram todos da rádio. Aí cada um se abraçou em alguém. Eu me abracei no Plihal, cara. E aí ele fez. Respondendo a segunda pergunta, para mim, assim, 2 personagens marcantes na minha história do rádio. Juvenal Juvencio. Cada entrevista do Juvenal... Cada entrevista é sensacional. Nossa, adorava o Juvenal. Senta aqui, gordinho, que eu vou falar com você. Isso, hoje eu vou dar notícia pra vocês. E ele era maravilhoso, cara. Uma coletiva dele rendia a semana toda. Falava pouco. Então, Juvenal, e assim, uma coisa que me deixou muito emocionado. Eu fui fazer o velório e o enterro dele, porque é personagem muito grande, a ESPN cobriu. E assim que terminou o enterro, a gente ficou à distância, respeitando a família, só com imagem bem à distância, o neto dele veio e falou assim para mim, meu avô gostava muito de você, e eu gosto muito de você porque você sempre respeitou ele. Muita gente brincou com ele, fez paródia dele, faltava com respeito. E ele sempre falava, aquele menino da ESPN, eu gosto dele e tal. Cara, isso aí, pra mim, fechou pra mim, eu gosto muito do Juvenal, e ele gostava de mim também, coisa que ele nunca tinha me falado. Que legal, bicho. E o segundo personagem, cara, não tem como, Serafim, não ser o Rogério Ceni, cara. Porque eu acompanhei o cara subindo, eu fiz 90% dos jogos dele, eu estava presente em 90% dos gols, eu vi o cara terminar a carreira, eu fiz o primeiro jogo, eu fiz o primeiro gol, eu fiz o último jogo, eu fiz a festa de despedida, eu fiz o primeiro jogo dele como técnico do São Paulo, fiz a primeira pré-temporada nos Estados Unidos, eu fiz a estreia dele na Fortaleza, eu fiz a estreia dele no Cruzeiro, eu só não fiz a estreia dele no Flamengo. E agora estou trabalhando com ele. Cara, é o personagem da minha história no rádio, porque coincidiu, eu tinha muito medo de gravar no CT meus boletins. Isso é uma história legal. Eu olhava para o lado, Romeu César. Eu olhava para o outro lado, Luciano Faccioli, Quartarolo. Eu olhava para o outro lado, Edson Braga. Sim. Só cara antigo, Pesado. só cara pesado. Então, o que eu fazia? Eu esperava todo mundo gravar, eu tinha vergonha de gravar na frente deles, porque eu era muito moleque. Eu esperava todo mundo gravar
e ficava sozinho no CT gravando. Depois Obrigado, esse era meu dilema também. tinha Eduardo Afonso, tinha o Vanderlei Nogueira, o Quartarolo. Aí você tinha do outro lado, Garrafa. Romeu César, Garrafa. Aí você fala, meu Deus, Eu vou gravar, Eu gravava assim, ó. É isso. Foi Prisco. Eu falava eu não falava pra fora. Exatamente, você tinha medo, os caras eram muito bons. Então, eu peguei o Rogério, foi uma coincidência, eu começando na Bandeirantes, então eu ficava até, os caras que terminavam o serviço 7, 8 horas da noite, eu acabava até as 9 no CT às vezes, porque eu falava, esperar todo mundo gravar, eu gravo sozinho, se eu errar, ninguém vai olhar pra mim. E o Rogério, muitas vezes ali cobrando falta sozinho, ele mesmo arrastando a barreira, ele indo buscar as bolas, tudo mais. Então, cara, isso era o começo dele também. Então, assim, o personagem principal da minha carreira, pelo tempo de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o Rogério Ceni. Eu fiz o 100º gol dele também. Então, Estávamos nesses 2 dias, do 100º e no jogo 1000. E eu lembro que no jogo 1000 ficou muito tempo na minha rede social. Eu, você e na mesma foto, eu, você e o Rogério. O Rogério. Ali no meio de todos os repórteres, eu, você e o Rogério. É uma foto que eu tenho. Deixa eu abordar um assunto que é muito legal e que... Walter Casagrande Jr. Pô, parceiraço. É um cara... Gente boníssima. E eu queria que você falasse também do trabalho que o Casão faz, que você acompanha ele, né, das palestras para usuários de drogas, para... Empresas, né? Dessas palestras feitas pelo Casão e que você acompanha ele pelo Brasil todo. Cara, o Casa, assim, parceiro, saiu da Globo agora, para ele foi ótimo, com todo respeito à Rede Globo, que é uma emissora fantástica, todos nós sonhamos em um dia trabalhar na Globo, né? E ele estava já há muito tempo e achava que tinha que voar de outra forma e acho que ele fez o melhor, pelo menos ele me disse que fez o melhor para a vida dele, sem nenhum ressentimento, nada. Ele deve muito à Globo. Eu conheci o Casa numa Copa das Confederações, no México. Foi até engraçado, né? O Casa era comigo, eu sabia quem ele era, claro, eu acompanhei ele como jogador, tudo, mas assim, não tinha nenhuma relação com ele. E aí ele chegou lá no hotel da seleção, estava um jornalista, falou, eu marquei um jogo com jornalistas mexicanos e tal, tô precisando montar um time aqui. E você joga? Eu falei, eu brinco. Vem, qual o seu nome? Eu sou Eduardo Afonso da Bandeira. Tá bom, você joga? Eu jogo, Osmar Garrafa. Então a gente foi pro jogo. E aí ele montou lá o time, a gente foi na quadra lá o dia que ele marcou, e a gente ficou no banco. Ele montou o time do pessoal da Globo, dos amigos dele, ele ficou no banco, né? E aí ele tem um problema no joelho da carreira, pô, gramado sintético, com 20 minutos de jogo, o joelho dele já tava outra bola, era a segunda bola em campo. Aí ele saiu, entra aí no meu lugar. Aí virou pra mim, eu falei, tá bom, eu entrei. Aí o Garrafa ainda falou assim, a pior coisa da sua vida. Você nunca foi substituído por alguém tão ruim que nem o Eduardo Afonso. E eu entrei, até fiz um gol. Aí, pô, ali começou a amizade. Tá? Aí essa amizade ficou muito forte, muito rapidamente. Porque o Casa, a gente assim, batia muita coisa. Rock and roll, ele gosta de futebol das antigas, eu também. Sim. Coleção de figurinha, camisa retrô. Tudo que eu gosto, ele gosta. Então a gente começou, vamos sair, vamos num show, vamos não sei aonde, vamos não sei... Pô, ficamos muito amigos. Aí teve aquele episódio várias overdoses, teve 2 overdoses dentro da minha casa. 2 overdoses do Casagrande foram no meu apartamento. Mas a principal, que motivou o acidente, foi na rua de baixo de casa. Ele não estava comigo nem na minha casa. Ele estava no meu bairro. E aí fiquei 1 ano e meio sem ver ele, quando ele ficou internado. Aí, quando eu sempre ligava para os filhos dele, um dos filhos dele trabalhou comigo na Bandeirantes, foi meu produtor lá, o Casinha. Aí eu falei assim, pô, nunca mais vou ver seu pai? Aí ele falou, não, ele vai começar a sair agora, a gente está vendo ele devagar também, e as psicólogas vão fazer uma entrevista com os amigos dele para ver quem pode voltar a falar com ele e quem não pode. Aí eu lembro direitinho que um dia me ligaram, uma psicóloga dele, você é o Eduardo, o Casa é muito seu amigo, fala muito de você, a gente quer entrevistar você. Eu falei, como assim entrevistar? Não, precisamos conversar com você para ver se você é um cara bom para conviver com ele ou não. Aí eu fui no Senzala da Pan-Americana, sentei com as 2 psicólogas, perguntaram tudo da minha vida. Qual que era a sua relação com ele e tal. Rock and roll, você consumia droga com ele? Não, mas eu vi ele consumindo muitas vezes, tal. Então, aí ela falou, não, tá bom, a gente vai depois te fala. E depois eu recebi um telefonema dele, falou, vamos se encontrar, as psicólogas gostaram de você. Que tal. Legal. E aí nós começamos a fazer esse trabalho. Ele falou, pô, Edu, vamos fazer palestra e tal, só que eu não consigo sozinho, preciso de uma ajuda. Eu falei, vou com você, velho, vamos nessa, vamos fazer. Que bacana. Começamos uma palestrinha aqui, outra ali. Cara, abraçamos um projeto no Paraná que foi muito legal. A gente fez várias cidades do Paraná como se fosse a Fiesp de São Paulo, mas a Fierp lá do Paraná. E aí o projeto maior que a gente fez foi o Ceará Sem Drogas. Esse durou 4 anos. Nós rodamos o estado do Ceará. Cada cidade, assim, que você não acredita, o nível de pobreza e, ao mesmo tempo, o nível de relação com a droga, né? Que os caras tomando conta da cidade. E, assim, coisas de cinema, cara. A gente chegava, a cidade parava, né? O ginásio com a cidade inteira dentro.
Cara, foi assim, um dos projetos mais gratificantes que eu fiz. E o Casa só aceitou o projeto do Ceará quando a gente estava negociando, né? Tinha um valor, tudo mais, mas ele só aceitou, podia ser o dinheiro que fosse, quando ele sugeriu o seguinte: eu só faço as palestras se o governo prometer que depois da minha palestra na cidade, ele vai abrir vagas na rede pública de saúde para tratar dependentes. Sensacional. Se não for isso, eu não faço. Você pode me pagar o dinheiro que for, eu não faço. Aí no contrato estava que era obrigatório a cidade que ele fizesse ter 3 a 5 vagas de tratamento para dependentes. Porque ele falou, não adianta eu ir lá falar e depois o cara não tem onde correr para porque eu vou falar. Então, pô, isso para mim, cara, e a gente fez esse projeto e fazemos de vez em quando, estamos meio parado agora com pandemia e tudo mais, mas assim, eu apresento, eu cuido da infraestrutura, eu acompanho ele. Casa é um cara assim, sabe, não existe a palavra não no vocabulário do Casa. Nunca ele fala não. Sempre ele está disposto a ajudar e isso acho que mostra muito o que ele é como pessoa, o que ele é como ser humano e o que ele é como comentarista. Eu posso discordar dele de várias coisas, eu discordo de muita coisa dele, mas não impede que eu seja baita amigo, me considere um baita amigo dele. E o Casão, se Deus quiser, logo aqui nesse podcast também aqui. E a gente vai bater um papo muito legal com o Walter Casagrande Júnior. Vamos para as odds, vamos lá, que eu sei que o Eduardo Afonso também gosta. Gosto muito, gosto muito. Vamos lá, começando com o São Paulo, que conhece muito bem nosso Eduardo Afonso, né? São Paulo e Goiás, 19 horas, aí a rentabilidade muito maior para o time do Goiás, 7,80, e também um bom negócio ali, 4,10 o empate, né? Aí, Botafogo e Atlético Paranaense, 9 horas da noite, a escala do César, vira esse approach para lá, viu, César, na escala, viu? Eu tô no São Paulo, eu sei. Vamos lá, 3,16 pro empate, 3,16 pro empate. No domingo, 11 horas da manhã, tô nessa aí no Futebol Lance e Voz do Esporte. Avaí e Flamengo, 11 horas da manhã, 4,60 ali pra vitória da equipe da ressacada. Juventude e Ceará, 4 da tarde, bem equilibradas as odds ali, né? Um pouquinho mais ali pro empate, 3,07. Fluminense e RB Bragantino, esse é um grande jogo também, hein? De dois grandes times. 4,20 pra vitória do Massa Bruta. 16 horas, Palmeiras e Internacional. Ó, a odd pro Inter, 6,60. Até o empate, 4,20 aí. Relembrando que as odds são dinâmicas, elas podem mudar a qualquer momento. Atlético Mineiro sem técnico agora, né? Com o Antônio Mohamed saindo. O Atlético Mineiro e Corinthians, 18 horas. Para a vitória do Corinthians, 6,30. E para o empate, 3,69. Aí o Atlético Goianiense recebendo o América Mineiro às 18 horas, 4,30 para a vitória do Coelhão Malvadão. E às 19 horas tem Fortaleza e Santos, aí com a vitória do Santos, 4 cravado. Na segunda-feira tem Coritiba e Cuiabá às 8 da noite, também 4,00 para a vitória do Cuiabá. Galera Bet, sua melhor aposta. Agradecer a galera do Galera Bet aí, sempre parceiraça junto com a gente nas transmissões da Série A do Campeonato Brasileiro, no Futebol Lance e Voz do Esporte e também do podcast A Rodada. Primeira vez que você entra no site do Galera Bet, você tem uma promoção lá, você ganha bônus R$50 aí de bônus, você tem na primeira aposta dentro do site do Galera Bet. Eu não sou a Marília Gabriela, muito longe de ser. Né? Tá longe. Longe, bem longe. Vamos lá. Edu, o que vier na tua cabeça? Tá bom. O jogo da tua vida. O jogo do 100º gol do Rogério Ceni, Corinthians 1, São Paulo 2. Foi isso, né? 2-1, né? Isso, 2-1. Estávamos lá em como 2011. torcedor, a final do Brasileiro Lusa e Grêmio. Isso. No Morumbi, 2-0 Lusa. Um narrador que você sempre sonhou e você teve um sonho, que você realizou o seu sonho. Fiore Giliotti, vou responder 2, e Zé Silvério. O que faltou na tua carreira? Fórmula 1, uma temporada de Fórmula 1, amo. Também gosto Somos bastante. 2. Nós somos 3. Fiz algumas corridas no Brasil, mas a temporada, não, queria fazer a temporada. A viagem a trabalho da sua vida? Arábia Saudita, Copa das Confederações de 97, pelo país, que é assim um país que não tem turismo, então você só consegue entrar a trabalho e você vive 40 dias numa cultura totalmente fora do padrão da cultura ocidental. Então essa viagem é da minha vida. E pra você, uma competição que você queria estar? Eu queria ter participado da Copa de 82. Que foi a seleção brasileira que mais me marcou. Então eu queria ter tido a oportunidade de ter trabalhado num jogo com Falcão, Zico, Sócrates, Júnior, aquele time lá, com toda certeza. Quem é Eduardo Afonso?
repórter na veia, amante do rádio, amante do jornalismo, que construiu uma carreira em cima de credibilidade e honestidade. E isso eu tenho o maior orgulho que eu vou poder levar para frente. Lá na frente, um dia alguém vai falar assim, o Eduardo Afonso tem alguma coisa, algum senão na carreira? Não teve. Pode ter errado, notícia, tudo mais. Mas nunca fugiu da honestidade e da credibilidade de trazer para o seu ouvinte, para o seu leitor, para o seu espectador, a informação da melhor maneira possível. Puta entrevista, mano. Boa, Rafa, valeu. Boa. Isso aí. Valeu, irmão. Opa, até caiu aqui. Aqui a gente, aqui a gente derruba o microfone. Fica aqui. É emoção. Valeu, Serafim. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Valeu. Du, Boa. Obrigado imensamente, Imagina, cara. eu que agradeço, foi ótimo. Pensei que ia ter mais uma hora. Não, senão o César me mata aqui, Boa. É muito importante você trazer a sua referência. E você é uma das referências que eu tenho. E você é um dos caras que me ajudou. E eu aprendi uma coisa com meu pai, que quem não tem gratidão não tem caráter. Sim. E eu vou ser eternamente grato a você, Não é cara. necessário, mas eu entendo, porque eu também sou eternamente grato a muita gente. E isso vai ser sempre levado em todo lugar, até o fim da minha vida. Porque sem ajuda ninguém caminha. Sem ajuda ninguém Parabéns, caminha. mano. Boa. Parabéns pela tua trajetória de vida, pela tua trajetória também de profissional e esse cara íntegro que você é, hein? Boa. Beleza? Obrigado, valeu. Sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Ó, segunda-feira, um novo entrevistado pra você, pra gente repercutir a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sempre com uma figura do futebol, lance e voz do esporte aqui na bancada, como está o Rodrigo Serafim e também aí um grande entrevistado. A gente termina sempre assim. Opa! A gente termina sempre com um brinde aqui com as nossas canecas. Um grande final de semana pra você. Muito obrigado pelo carinho aqui no podcast A Rodada. Tchim, tchim. Valeu, Tchim, tchim. galera.